Candelabro, candeeiro e candeia. Leitura bíblica: Salmos 36, 5 a 10, Filipenses 2, 15 e 16. Na visão que João relatou em Apocalipse 1, o elemento mais importante era, sem dúvidas, o Cristo ressurreto. Mas os primeiros objetos avistados eram os candeeiros, e Jesus andando no meio deles. Muitas pessoas verão a Cristo e crerão nele, mas antes de perceberem a presença de Cristo, notarão a presença das igrejas brilhando nas trevas do mundo, atraindo as pessoas a Jesus. Outro fator a se observar é que João viu 7 candeeiros e não um. Por mais que imaginemos que uma única expressão de Deus possa ser mais eficiente, não é isso que Deus quer. Deus escolheu o caminho da multiforme sabedoria. Efésios 3, 10. O que é claramente notado nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ou seja, uma igreja só, com seu jeito e peculiaridades, não pode ser sozinha à luz de Deus. Ele deseja muitas. Cada um dos 7 candeeiros, representando uma das igrejas da Ásia Menor a quem João escreveu, tem um caráter diferente e peculiar. Muitas tinham sérios problemas em sua teologia e práticas, mas o Senhor não as rebaixa da condição de igrejas de Deus. Pelo contrário, chama os vencedores em cada uma delas a permanecer na graça e na obediência ao seu Senhor. Não devemos temer as situações que atingem a igreja, mesmo aquelas que nos assustam, sejam as perseguições, falhas de liderança, sejam ambientes desfavoráveis ou problemas financeiros que infelizmente assolam e ainda assolarão o povo de Deus. Nosso Senhor não ignora o sofrimento dos santos, seja individualmente ou coletivamente. As diversas igrejas de Deus são cuidadas por Ele, independente do seu tamanho, expressão ou condição. A palavra grega liknia, que é traduzida em Apocalipse por candeeiro, é usada por Jesus em suas parábolas para candeia e pelo autor de Hebreus para descrever o menorá, o glorioso candelabro do tabernáculo. Hebreus 9, 2. Numa casa judaica comum, o candeeiro não seria de ouro, mas mesmo assim, ele é o portador da luz e é a cidade edificada sobre o monte. Mateus 5, 14. Como é a igreja onde Deus colocou você? Pequena? É grande? Rica? Pobre? Não importa. Desde que seja cheia da presença de Deus, com irmãos e irmãs que buscam e vivem a palavra santa de Deus, crendo em Jesus e glorificando ao Pai, ela brilhará no mundo. E já que mencionamos o menorá, o candelabro que iluminava o santo lugar no tabernáculo erguido por Moisés ou no templo edificado por Salomão, queremos enfatizar alguns detalhes que podem nos inspirar neste devocional. Primeiro, ele era feito de ouro, assim como os candeeiros de Apocalipse 1. Esse metal é precioso, raro, não se deteriora com a ferrugem, mas permanece polido e brilhante sem se corromper. Assim é a natureza santa de nosso Deus. Ele é precioso, se dá a conhecer aos que o buscam e não pode ser corrompido jamais. Confira Salmo 36, do 5 a 10, Salmo 25, 14 e Malaquias 3, 6. Segundo, o menorá não era fundido ou montado em partes, mas era modelado a partir de uma única peça batida, golpeada até obter sua forma. Isso é possível porque o ouro é um metal maleável, mas exigia muito trabalho e perícia do artífice. Nisso lembramos do sofrimento de Jesus, aquele que foi batido em nosso lugar, a sua igreja, Isaías 53, que é moldada conforme Cristo, Efésios 4, 24. O formato das hastes do menorá, os braços que sustentavam as lâmpadas eram como flores de amêndoas. A flor de amêndoa é a primeira a aparecer após o frio do inverno,
nos lembrando da ressurreição de Cristo. Cristo foi batido e ferido, mas ressuscitou para nos dar vida. Terceiro, as lâmpadas do menorá brilham por causa do azeite colocado nelas, e o azeite simboliza a unção do Espírito Santo. Eram 7 lâmpadas. Esse número na Bíblia é frequentemente associado a um trabalho completo. Em Apocalipse, vemos 7 Espíritos de Deus. Não que o Espírito esteja dividido em 7 partes ou que na Trindade haja 7 Espíritos, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando de forma perfeita e completa na sua igreja. Isaías 11 mostra que o Messias, Jesus, estaria sob o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. 7 itens mostrando quão capacitado é o nosso Salvador. Além disso, os sacerdotes verificavam os pavios das lâmpadas para que nunca ficassem com suas pontas queimadas num borrão, o que causaria fumaça e não iluminaria. Jesus, como sumo sacerdote da casa de Deus, está trabalhando nas igrejas para que a sua luz seja perfeita, mesmo que isso exija alguma espevitadeira ou tesoura que corte o que está sobrando e fumegando. Que figura rica e complexa o menorá nos traz. Ele tem a natureza única e incorruptível de Deus Pai no ouro, a imagem do Filho que foi golpeado e batido como nosso Redentor e o brilho do Espírito Santo no azeite. Toda a Trindade pode ser vista nesse mobiliário do Antigo Testamento. O que era sombra, figura simbólica na Antiga Aliança, encontra sua função, seu significado na Nova Aliança. A Igreja de Deus é luz do mundo, cheia de Deus em sua natureza, forma e expressão. Ela está trabalhada para brilhar com mais intensidade até a vinda de Cristo. Hoje o nosso devocional foi cheio de figuras e significados, portanto, recomendamos que você leia com calma o texto de Êxodo 25, 31 a 40, para ver como era o menorá, o candelabro do tabernáculo. Ore também ao Senhor para que Ele lhe dê o Espírito de Deus, que esclareça sua mente e coração para entender e crer em tudo que está na sua palavra. Pai amado, obrigado porque tua palavra é rica e profunda. Quero conhecê-la, experimentá-la, vivê-la e pregá-la. Em nome de Jesus. Amém.